Bem-vindos à terceira aula até agora. E aí, gente, a segunda aula realmente ficou um pouco mais longa, né? Isso pode acontecer. E eu percebi que não ficou tão cansativa, tá? Pelo menos eu não achei. Eu diria que se eu continuasse na primeira aula, aí realmente, sabe? Ia ter muita informação. Mas na segunda, como foi uma história, né, sendo contada, né, uma explicação mais fácil de acompanhar também, pelo menos do meu ponto de vista, né? Você pode comentar aí falando como é que foi para você. É claro. E aí eu deixei longa mesmo, tá? Nesta terceira aula, nós vamos dar continuidade, obviamente, né? Mas enfim, o que eu quero trazer aqui, vamos dar continuidade à apresentação, a essa introdução ainda, tá? Então, na aula passada, a gente aprendeu que existe uma história sendo contada aqui eternamente. Eternamente. Existem as áreas da nossa vida que elas vão sendo trabalhadas, desenvolvidas, colocadas em prática ao longo de toda a nossa existência. E aí, eu quero falar também que vocês estão vendo aqui algumas casas sem planeta, sem pontos, né? Ponto, eu digo aqui, ascendente, meio do céu, fundo do céu tá aqui, e a casa 7, né, que é o DC, descendente, tá aqui. E aí, vocês estão vendo que algumas casas elas estão vazias. Gente, isso é normal, é comum, acontece, não tem problema, você não veio com defeito, tá? Até porque ninguém aqui é produto para vir com defeito ou qualidade. Enfim, não sou defensora dessa premissa de defeitos e qualidades de alguém. Não gosto. Existem coisas a serem melhoradas, né? Aspectos, comportamentos a serem lapidados, melhorados, mudados, né? E existem as questões de que, tá, aquilo te faz bem e é bom para você e é bom para as pessoas que se relacionam, interagem com você de alguma forma também, né? Ou seja, você é uma boa pessoa, tem um bom comportamento com algumas pessoas. Não precisa ser com todo mundo também, né? A gente aprende ali em Leão e até Escorpião também a ser um pouco mais seletiva, digamos assim. Talvez até muito mais seletiva. Mas é isso. Aquário também a gente aprende isso. Então a gente vai percebendo que por mais que existam, né, 12 signos, eles entre si têm pontos em comum, né? Têm características em comum e que um vai reforçando no outro, mas também vamos percebendo que existem os opostos que são complementares. Se você já consumiu algo de astrologia, você muito provavelmente já ouviu falar sobre signos complementares, né? Então, Áries tem um signo complementar, né? Oposto complementar a Libra. Touro tem Escorpião, Gêmeos, Sagitário e vice-versa, tá? Sagitário tem Gêmeos. E aí, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem, Peixes, Libra, Áries, né? E aí retomamos. Então, Escorpião, Touro, Sagitário, Gêmeos, Capricórnio, Câncer, Aquário, Leão, Peixes, Virgem. E o que é que isso realmente simboliza, significa na nossa vida? Significa que nessa área, por exemplo, vou colocar aqui do ascendente que eu acho que fica até mais prático. Temos um ascendente aqui claramente em Sagitário. Então, o oposto complementar, que é Gêmeos, está aqui na casa 7. Sagitário, ele tem esse ar, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, tá? E principalmente na aula de Sagitário a gente vai aprofundar mais. Mas trazendo essa
introdução, né, de características relacionadas a cada signo, Sagitário, ele tem essa similaridade com a casa 9. Lembra que a gente falou um pouco da casa 9 na aula passada, quando eu estava contando essa historinha sobre a roda zodiacal, né, sobre o ciclo no mapa? Então, ele tem essa questão de explorar, de viver experiências, de focar em determinados assuntos, de ensinar, né? Querendo ou não, a casa 9 e Sagitário, até Gêmeos também, né? E casa 3, tem essa questão do ensinar, do aprender também, compartilhar, enfim, claro que outras casas também vão falar sobre isso, até o próprio ascendente fala sobre compartilhar também, né? Então, Sagitário tem essa característica do professor, do sábio, aquele que sabe. Só que quem convive com pessoas com pontos fortes em Sagitário, pontos fortes são o quê? Às vezes é apenas o ascendente. Só que, lógico, né, vai depender da regência, que é Júpiter. A gente vai falar sobre isso, calma. Que eu quero trazer, vocês percebem, com astrologia é muita coisa e fica até meio difícil para mim falar pedaço por pedaço, porque tá tudo junto e misturado, tudo se conversa ao mesmo tempo. Então não tem como você simplesmente ficar catando sobre o seu signo solar e falar tipo, ai, porque a astrologia não funciona, que eu não me identifico com nada disso. Mas por que será que você não se identifica, né? Olha aqui o porquê, entendeu? É muita coisa. Enfim, e tudo se conversa, está tudo entrelaçado. Isso aqui, gente, não é uma linha de começo e fim. Não é finito. É infinito. Claro, quando você não estiver mais aqui fisicamente, beleza, né? Não vai ter mais história para contar. Mas se estivesse, ainda teria, entendeu? Ainda estaria acontecendo. Então, é o ciclo da vida, um ciclo sem fim. Enfim, e aí o que que acontece? Por Sagitário ter essas características, né, como a gente viu ali conforme as casas também, que é essa semelhança com a casa 9, acaba que muitas vezes ele acha que sabe mais que todo mundo, né? Ele acha que só ele sabe sobre determinados assuntos, e aí vai nessa coisa de, ah, eu sou o fodão do rolê. E muitas vezes isso é inconsciente, tá? Nem todos têm consciência sobre isso. E não é todo sagitariano também. Por isso que eu falo. Algumas pessoas que têm pontos fortes em Sagitário, tá? Tendem a esse tipo de comportamento, dentre outros que a gente vai abordar mais pra frente. Eu tô aqui mais dando exemplo. Então imagina, se essa pessoa tende a ter esse comportamento, por exemplo, lógico que também vai depender desse Júpiterzinho, né, que é a regência. Logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, quando vem para Gêmeos, Gêmeos é aquele que gosta de aprender, é o curioso, né? É o que está sempre aprendendo alguma coisa, sempre compartilhando alguma coisa. Só que às vezes Gêmeos acha que não sabe o suficiente, ou ele sabe, né? Às vezes ele acha que sabe muito, quando na real ele sabe pouco, porque como são muitos interesses ao mesmo tempo, ele pode ficar um pouco confuso, um pouco perdido, aquela coisa meio, ai, não sei se eu sei, não sei se é isso, não sei o que que eu faço. Então tende, né, a essa confusão, e aí precisa trazer mais Sagitário, assim como os Gêmeos, ou assim como o Sagitário precisa trazer mais Gêmeos para a vida. Então aquela coisa de, opa, eu tô sempre aprendendo. Opa, tem sempre algo novo, né? Eu acho que eu não sei tudo.
tem algumas coisas novas para aprender, sim. Tem outros conhecimentos a serem adquiridos, sim. Eu também posso aprender com outras pessoas. Eu não sei absolutamente tudo. E mesmo que eu acho que eu saiba, né? Acho que sei. Por que não trocar alguma ideia? Por que não ouvir um outro ponto de vista, uma outra opinião? Então, vocês percebem que é um processo e que a área onde você tem determinado signo, nesse exemplo aqui, Sagitário, é algo que você vai precisar trabalhar. Então, não é porque você sabe o seu mapa que, agora tudo vai fluir, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Não, é sobre você ter consciência do que exatamente você precisa desenvolver na sua vida e o que está acontecendo, né, na sua vida. E como que a gente fala, né, sobre o que está acontecendo? A partir dos trânsitos, que é aqui nessa parte. Só que já é uma coisa mais avançada, tá? Eu tô mostrando aqui porque faz parte do meu objetivo com vocês, que é, sabe quando você fica muito confuso? Eu tô treinando, tá, gente? Eu tô treinando, porque para mim acho que é mais fácil falar no feminino, mas enfim, porque eu vou, né, meu foco maior em atender, né, no contato é com mulheres, não é com homens mais, tá? Eu não atendo homens, enfim. Mas aqui, como não vai ter essa distinção, aí eu tô me treinando para focar em falar no masculino, porque abarca todo mundo. Mas enfim. Então, sabe quando você tá meio perdido, meio confuso? Ou às vezes muito, né? Ou não só isso, mas você tá assim naquela. Como eu posso dizer? Situação mais caótica, ou tá percebendo muita movimentação em determinada área da sua vida? Pronto. A gente vê isso através dessa parte verde aqui, que são o quê? Os trânsitos. E o que são os trânsitos? Literalmente é um trânsito, né? Só que é planetário. Então, os planetas, eles estão sempre se movendo. E isso vai estar no seu mapa. Não à toa a gente vê muito aí, né? Ai, olha, gente, vocês não acreditem nessas coisas. Olha, você que está aqui fazendo esse curso, você está proibido. Proibida, eu acho que eu vou falar no feminino que fica melhor para mim. Sendo bem sincera, tô percebendo isso. Então você está proibida, de verdade, de acreditar nessas coisas de o signo mais sortudo de 2026, 2027, sabe-se lá Deus qual ano. Os signos que mais vão ter problemas na vida no ano tal. Os signos que vão casar em 2020. Gente do céu. Aí por isso que muita gente olha para isso e faz, porque a astrologia é balela, é pseudociência. Como se isso fosse uma coisa ruim, como se isso invalidasse todo o conhecimento, toda a trajetória até aqui. E a sua trajetória até aqui. Porque é um mapa. Gente, vocês não me venham, tá? Você acreditou nisso até aqui. Daqui em diante você joga isso fora. Pelo amor de Jah. O que pode ser feito é assistir vídeo de previsões de astrólogos mais sérios de fato, tá? Ou seja, nesses vídeos de lua nova em Leão, lua nova em tal signo, que é a lua nova naquele momento, tá? Não tem nada a ver com o seu signo. Pode ser que tenha, porque você tem algum planeta, porque você tem o Sol, né, ali, mas não é uma regra, entendeu? A lua nova está acontecendo no signo tal, ponto. Lua nova, lua cheia, Saturno em tal signo, essas coisas, tá? Esse tipo de previsão, beleza, vão fazer sentido, podem não ser 100% por um fator muito simples.
a pessoa não está fazendo com base no seu mapa. Ou seja, existem planetas ali no seu mapa. Então vamos supor que você tem até mais de um planeta, né? Não tem só o Sol, por exemplo. Às vezes você tem o Sol e Saturno no mesmo signo. Então você já vai sentir aquilo de uma forma diferente. Entende? Então, sim, essas previsões, elas tendem a ser mais assertivas, mas é uma tendência. Não quer dizer que serão exatamente daquele jeito. Algumas, sim, outras, não. Tá bom? Então, é sobre isso. Só que é fundamental você ir aprendendo astrologia para justamente ir acompanhando o seu mapa. Então, percebe como, ó, tem uma aglomeraçãozinha aqui. Tem uma transição de peixes para Áries aqui. Então, onde você tem Áries nesse momento da vida, né? Ou seja, 12 de abril de 2026 é quando estou gravando isso aqui. Essa área vai estar mais movimentada, você vai sentir mais. E onde você tem Marte no seu mapa natal, você também vai sentir. Por quê? Porque é a regência de Áries. E aí, aproveitando a deixa, vocês percebem como tem aulas que vão ter muito mais informações do que outras? Vamos lá. Cada signo, ele tem o seu planeta regente. Por quê? Porque os antigos, lá atrás, né, a galerinha que iniciou com esses estudos e que foi, né, aprimorando e passando adiante ao longo do tempo, eles foram percebendo essas conexões. Opa, tal planeta, quando está passando por tal signo, ele tem esse tipo de comportamento aqui e se assemelha a esse signo aqui. Opa, é o regente dele. Ou seja, uma regência, um planeta regente, quer dizer que ele tem muita similaridade com aquele signo, ou seja, ele rege determinado signo. E o que é o reger? É dar a voz de comando, é falar, opa, ele vai funcionar mais ou menos dessa maneira aqui. Mais ou menos não, né? Ele vai funcionar desse jeito aqui. Então, o que isso significa na prática? Significa que, uma vez que cada signo tem um planeta que tem mais a ver com ele, ou seja, tem mais características em comum com ele, é esse planeta que vai dizer como que aquele signo vai atuar de fato. Claro, o signo, ele está ali ocupando um espaço no seu mapa, isso é um fato. Então, ele vai ter, sim, a própria força dele e tudo. Só que, vamos dar um exemplo na prática, tá? Vamos pegar até esse exemplo aqui, mas vamos supor que esse Marte aqui esteja em Gêmeos, aqui, tá? Nessa casa 7. Mas não vamos nem tratar de casa por enquanto. Vamos botar só em Gêmeos. Então, vamos lembrar que Marte, ele é o regente de Áries, certo? Certo. Ele em Gêmeos, ele vai falar tipo, opa, tá, eu vou ter iniciativa, eu vou precisar sim desenvolver mais iniciativa, mais coragem nessa tal área da minha vida, né, Áries. Só que como que eu vou fazer isso? Vai ter que catar esse Marte, porque ele vai dar essa tonalidade. Então, aqui em Gêmeos, comunicando, buscando conhecimento, estudando, socializando, realizando trocas, né? Só que Áries, ele já tem uma certa tendência a agir. Lembra que o fogo, ele age? Ele faz primeiro, ele age primeiro, ele primeiro vai, e aí depois materializa, só depois é que vem pensar. Só depois. Então, imagina em ar. Ah, beleza, a pessoa está ali sempre pensando. Mas às vezes, gente, tem coisa que chega e já sai.
porque é a fala também, né? Então, deu para entender, né? Que esses planetas que regem os signos, cada um dos signos, eles vão dando essas coordenadas. Então, Marte, ele rege Áries e Escorpião, tá? E Marte está muito ligado à estratégia, à força de ação, a objetivos rápidos, guerras, lutas, né, conflitos, mas é aquele impulso também de o que que você precisa fazer, né? De ação mesmo. E a gente vai falar mais, tá óbvio que tem mais coisas sobre Marte, e a gente vai falar mais lá para frente, tá? Com mais robustez. Daí temos a Lua, que rege apenas e somente o signo de Câncer, bem como o Sol rege apenas o signo de Leão. Débora, e por quê? Porque eles têm essa similaridade. Lembra? Leão, ele fala, lembra assim, eu não falei, né? Mas Leão fala de identidade, de autoexpressão, de como que você se identifica, de fato, e como que você se identifica. Por isso que falam muito também que Leão gosta de aparecer, de chamar a atenção, mas é quando a gente aparece, de fato. É a área da vida ali em que a gente tem aquela capacidade de se expressar, de subir num palco da nossa própria vida, tá? Não necessariamente você será um artista. Não tem a ver com isso. Às vezes pode ter, né? Vai depender do mapa, lógico. Mas eu falo nesse sentido de com que você se identifica, tá? E Leão tem similaridade, semelhança com a casa 5, né? E a lua é aquela coisinha, né? A lua é a lua, é o que a gente sente, são os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossas necessidades emocionais. Percebe isso? Claro, existem outros tipos de necessidades também que vão nos afetar emocionalmente, mas a lua também fala de inconsciente. Ela fala da mãe, da infância. Gente, é muita informação. E o câncer tem similaridade com essa casa 4. Então, vocês vão fazendo essas associações e vão se conhecendo, e se percebendo e compreendendo todo, todo esse. Eu não quero falar emaranhado de informações, mas todo esse conjunto e essa conversa contínua, né? Entre signos, planetas, casas, tá? E a vida acontecendo. E é tudo ao mesmo tempo mesmo. Não tem o que fazer. Mas, vamos lá, continuando. E aí temos Mercúrio, que ele rege Gêmeos e Virgem. Por quê? Gêmeos, eu acho que eu não preciso explicar mais de tudo do que eu já expliquei, né? Mais do que tudo que eu já expliquei. A Virgem tem a ver com essa questão da organização até mental também, né? Porque Gêmeos às vezes ele é meio desordenado, porque é muito rápido. É muito, muito, muito rápido. E aí vem Virgem e faz, opa, precisamos de uma rotina, precisamos de organização. E aí vem Mercúrio, então Mercúrio também trabalha com essa coisa, né, de organização de ideias, de planejamento, até de meios de transporte, né? Só que a casa 3 também fala, a casa 6 também fala, né? Mas principalmente a casa 3 também fala de meios de transporte, tá bom? Então, o que quer que você tenha ali na sua casa 3 também vai tratar muito disso. E aí temos também Vênus, a famosíssima Vênus. Acho que depois do Sol, eu diria que é o planeta mais famoso, assim, no sentido de
chamar mais atenção das pessoas. Claro que tem o Mercúrio, mas Mercúrio, às vezes, ele é meio subjugado, eu acho. E Vênus é aquela coisa, né? Enfim. E aí Vênus rege Touro e rege Libra, que são os signos que falam, né? Principalmente Touro, obviamente, fala de matéria, né? Contato com a matéria. E Vênus tem essa relação com os sentidos, com a harmonia, com relação, né? Como que você se relaciona, o que que você valoriza, né? Quais são seus valores. Então tem a ver com isso também, e aí, obviamente, vai ter a ver também com Libra. Já a Libra fala mais dessa questão de estética, de aparência, até de harmonia mesmo, e claro, vai envolver relacionamento com outra pessoa, mas vai depender também do contexto do seu próprio mapa, tá? Eu tive um problema, alguns imprevistos, alguns contratempos, né, enquanto eu estava gravando essa aula, então só para concluir essa questão de regência, eu vou dar andamento, tá bem? Então, falamos aqui sobre Vênus, né, enquanto regente de Touro e de Libra. E aí, de Touro, deu para ficar claro que tem mais a ver com a matéria em si, e quando se trata de Libra, tem muito mais a ver com a questão de relacionamento, tá? Então, só que vale para os dois signos. E sim, alguns planetas, a maioria deles, na verdade, né, rege dois signos, tá? Eu não estou contando aqui com Plutão, Urano e Netuno enquanto regentes. Isso é fundamental eu pontuar, porque pode ser que você já tenha algum contato com astrologia e ache até estranho eu falar de Saturno regente de Aquário. Só que eu também vou trazer alguma coisa de Urano, ou seja, quando a gente for falar ali de Aquário, quando for falar dos planetas, eu vou trazer sim, tá? Esse assunto de Urano enquanto corregente de Aquário, Plutão enquanto corregente de Escorpião, Netuno enquanto corregente de Peixes, porque faz diferença. Mas faz diferença. Mas eu não trato eles como regentes primariamente, tá? Por que não, Débora? Porque são planetas muito lentos, muito lentos. E são planetas também geracionais, então envolve toda uma geração, justamente porque eles são bem lentos, né? Então, na astrologia clássica, mais tradicional, né? Eles não utilizam, essa vertente não utiliza Plutão, Urano e Netuno enquanto regentes de signos, tá? Mas há quem utilize, né, na leitura de mapa. Eu, quando fazia leitura, no momento eu estou fechada para a leitura de mapa. No final dessa aula eu explico o motivo, tá? Para não tomar muito tempo explicando sobre isso, né? Sobre outros assuntos. Mas no final dessa aula eu vou explicar o motivo, tá bem? Há quem utilize e há quem não utilize, tá? Eu fico até com certo receio quando não utilizam na leitura do mapa mesmo, porque, enfim, eu vejo uma grande diferença, tá? Uma coisa é não usar enquanto regentes, porque como eu falei, né, e é o que eu estou explicando aqui, que quando você tem um signo, por exemplo, essas casas vazias, né, que eu comecei falando sobre isso aqui. Então, essas casas vazias aqui, como é que você vai interpretar? Além de entender sobre o próprio signo, o significado do signo, o significado da casa, é fundamental olhar para a regência. É assim que se faz uma leitura de mapa, né? Principalmente é assim que você consegue acompanhar os acontecimentos na sua vida. E não só os acontecimentos, mas quem é você, né? Como que você se comporta conforme determinada área na sua vida, tá? Então, é fundamental compreender isso. Por isso também que eu já estou falando introdutoriamente, tá bem?
Então, continuando. Daí temos, já falamos, né? De Sol, já falamos de Lua, já falamos de Mercúrio, já falamos de Marte, já falamos de Vênus. Então, temos Saturno enquanto regente de Capricórnio e de Aquário, embora Aquário tenha o corregente Urano, mas Saturno, ele vai falar justamente dessa questão do futuro, de objetivos a longo prazo, né? E daquilo que você quer para a sua vida a longo prazo, né? No longo termo, de fato. Não só no aqui e agora, mas o que você quer concretizar, o que você quer realizar, o que você chama de realização na sua vida. Pois é, também envolve Saturno, né? Claro que envolvem outros planetas, mas Saturno fala dessa questão estrutural com o tempo, mas que você vai precisar colocar em prática, vai precisar colocar a mão na massa, né? Vai falar de disciplina. Então, enquanto regente de Capricórnio, é exatamente essa trajetória, essa questão de responsabilização. Enquanto regente de Aquário, é sobre avaliar o que funciona e o que não funciona, porque Saturno ele tem um lado muito tradicional. Já Aquário, né, ele tem, mas ao mesmo tempo é mais voltado para o coletivo. Tanto é que Saturno ele passa de 2 a 2 anos e meio em cada signo, né? Pois é. Então ele fica ali avaliando, ao mesmo tempo que ele constrói, ele precisa saber o que vai dar resultado, o que tem dado resultado e o que não. Então isso vem a partir de Aquário também, no sentido de, opa, peraí, deixa eu olhar para além de mim, para além daqui. Deixa eu ver como é que tá a questão social. Será que o que eu estou fazendo, ou o que eu acredito, ou o que as pessoas chamam de tradicional, será que ainda vale a pena? Né? É bem esse o ponto. Tanto é que Plutão, no momento, está passando por Aquário e a gente está vendo várias questões sociais aí. Questões que eram muito, como eu posso dizer, enraizadas, sabe? Que estavam muito até, eu diria, enrijecidas. E que agora tem um grande número de pessoas realmente se movimentando para que as coisas mudem, porque não tem nada a ver. Então, é esse o ponto, tá? E aí temos Júpiter, né? Se você já teve contato com astrologia, quando eu falei aqui dessa coisa de os signos que mais vão ter sorte no ano tal, os signos que vão ficar ricos no ano tal, muito tem a ver com Júpiter, tá? Só que eu gostaria de informar que não é porque Júpiter está passando no seu signo solar que você vai ter uma grande transformação na sua vida sempre para melhor. Não necessariamente, tá? E aí Júpiter, ele rege Sagitário e rege Peixes, que também tem Netuno, né, como corregente, e Escorpião tem como corregente Plutão. Eu já citei isso, mas estou falando novamente. E aí, Júpiter, ele fala sim dessa questão. Eu não gosto de chamar de sorte, tá? Mas essa coisa de abundância, né? Envolve uma prosperidade, envolve uma fé, mas envolvem também crenças e valores que você tem e que eles são muito expansivos, sabe? É uma coisa assim, no que você acredita enquanto ser inserido numa sociedade. Ou seja, quais são as suas crenças sociais em relação ao social?
Pois é, Júpiter tem a ver muito com crenças, com fé. É sim uma questão de eu realmente não quero usar sorte. Eu realmente não quero. Mas é porque ele realmente expande. Então, quando você vai alimentando, ou pelo menos se alimentando das coisas que te fazem bem, quando esse Júpiter toca nisso, isso tende a aumentar. Conseguir. Conseguir não citar sorte. É isso. Basicamente isso. Então, Júpiter, enquanto regente de Sagitário, ele vai tratar dessa questão do otimismo, da expansão de experiências, né? E de compartilhar, sim, a sua sabedoria. Só que, de novo, é aquele cuidado para não achar que você sabe mais do que você realmente sabe, mas também cuidado para não achar que você sabe menos do que você realmente sabe, né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí, enquanto regente de peixes, vai tratar dessa questão de expansão daquilo que você consegue enxergar, tanto a nível físico, em relação aos seus próprios sentidos, mas também naquela coisa que, sabe quando você acha ou até acredita que não está dando conta, e aí você consegue. Não é que você consegue, mas quando você consegue se conectar com esse lado de, opa, eu acho que eu preciso ter um pouco mais de fé. Não necessariamente é uma fé religiosa, embora peixes e Sagitário envolvam, tá? E Júpiter, de certa forma, também, mas é muito mais casa 9 e casa 12, tá? E aí você consegue se conectar com esse seu lado de fé, de pera, eu acho que eu consigo arrumar uma solução. Entende? De assim, eu consigo continuar acreditando. Só que lógico, né? Vai depender do signo em que Júpiter se encontra no seu mapa, vai depender de um monte de coisa, tá? Aí em relação ao seu mapa, eu tô aqui só falando brevemente que é uma introdução. É para vocês já irem tendo essa familiaridade, tá? Para quando for ao longo das aulas não ficar uma coisa muito estranha, muito nova, tá? Embora, obviamente, eu vá assim aprofundando, mas eu realmente preciso que vocês já vão acompanhando e vão me falando, tá? Débora, eu tô entendendo. Débora, eu tive dificuldade com isso daqui, eu não entendi muito bem isso aqui. Nenhuma pergunta é idiota o suficiente para evitar ser feita. E eu não sou o tipo de pessoa que vai julgar, tá? Quando alguém está me perguntando, é claro. Quando alguém está me perguntando, gente, eu não julgo, de verdade. Então, pode me perguntar. Ah, mas eu não quero perguntar aqui na frente de todo mundo, porque pode ser que alguém vá me zoar. Então, eu acho que eu vou colocar o meu Instagram. E aí, se eu colocar mesmo, pelo menos vai ter alguma forma de entrar em contato comigo, tá? Que eu ainda não comecei a editar de fato essas aulas. Nesse momento, né, dia 12 de abril, eu ainda não comecei a editar de fato. Então é aquela coisa, né? Eu tô construindo. A gente tá aqui fazendo o rolê. Então, mas de alguma forma vai ter um contato e aí pode mandar no privado, tá? Então é isso. E aí temos, vou começar por Plutão, tá? Plutão, ele vai tratar como corregente, né, de Escorpião, ele vai tratar daquela coisa de transformação, tá? É aquilo que literalmente não está mais dando certo, não deveria mais estar sendo uma fonte de insistência na sua vida, mas que você ainda está ali, sabe? Insistindo, investindo, ou simplesmente não teve aquela atitude de realmente se afastar
de alguma coisa que já realmente não tem dado frutos, tá? Já era para ter sido assim, ido embora. Então Plutão vai falar exatamente isso. De que assim, você precisa se libertar daquilo que está te consumindo e consumindo o que te faz bem. Eu tô falando de uma forma o mais entendível possível, para não ser tão, né? Mas relaxa que quando a gente for falar de Plutão, eu não vou falar tão suave. Mas é isso, não é algo ruim, tá? Lembra o exemplo que eu dei, que Plutão está passando por Aquário e estamos vivendo transformações, mudanças necessárias enquanto sociedade? É esse o ponto. São mudanças que são necessárias e que você estava evitando. Ponto. É isso. E aí temos Netuno. Gente, Netuno, ele lembra um pouco Júpiter nessa questão da fé, nessa questão de acreditar. Só que Netuno, gente, não tem nada que é só ruim ou só bom. Nem Júpiter, só para constar. Nem Vênus, tá bom? Então, o que eu quero trazer com isso é que Netuno, ele vai trazer aquele ar mais de confusão, o sentimento de estar perdido, uma questão mais de fantasia também, no sentido de você imaginar ou fantasiar alguma coisa que não é bem aquilo, não é bem assim, entende? Porém, por outro lado, como eu falei, lembra um pouco essa coisa de Júpiter no sentido de fé, no sentido de, opa, será que não é o ideal só continuar, mesmo que eu não esteja enxergando nada, mesmo que eu esteja me sentindo confuso ou perdido, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Será que não é exatamente isso que é para fazer, que é para continuar? Será que não tem algo maior do que eu, que vai muito além de mim, que vai muito além daquilo que eu estou conseguindo enxergar nesse momento? Porque Netuno, ele é meio nebuloso mesmo. Tanto que diversas vezes existe até uma certa dificuldade até para conseguir interpretar e acompanhar o que ele está querendo mostrar ali no determinado mapa. E é normal, tá? A gente se conecta com os planetas enquanto a gente vai falando sobre eles também. Enquanto a gente está ali interpretando algum mapa, ainda que seja só o nosso mesmo. E o que mais? Então, Netuno tem essa questão da nebulosidade. Imagina uma neblina. É basicamente isso. Só que você não já sabe que você está percorrendo. O que você pode fazer é, no máximo, reduzir um pouco a velocidade, o ritmo, se conectar com a sua intuição, sabe? Netuno é excelente para a intuição, tá? E aí temos também Urano, né? Gente, Urano lembra um pouco Plutão. Obviamente não é a mesma coisa, mas Urano ele traz mudanças, muitas vezes repentinas, rápidas, a curto, não só a curto prazo. O que eu quero dizer com curto prazo é num curto período de tempo, tá? E é aquela coisa que às vezes não tem um aviso prévio, não. Assim, Urano ele traz essa questão quase que da roda da fortuna do tarô, sabe? Aquela coisa de, opa, estamos precisando mudar isso daqui. Você vai passar por uma mudança, não necessariamente drástica, mas necessária. É sobre isso, tá? E ele vai entrar em Gêmeos ainda esse mês,
pelo que eu me lembro, e ele esteve em Gêmeos ano passado, e já vimos, né, já vivenciamos algumas alterações, né, enquanto sociedade, mas na nossa vida pessoal também, tá? Principalmente se você tiver planetas ali em Gêmeos, ou tiver, mas em qualquer área da vida vai haver essa mudança, tá? Isso é um fato. O que eu quero trazer aqui é, se você tem Gêmeos no ascendente, Gêmeos na casa 10, às vezes na 8, enfim, de toda forma você vai sentir, mas algumas pessoas vão perceber mais rápido, né? Como, por exemplo, pessoas que têm Gêmeos no ascendente, na casa 10, na casa 8, poderão, né, ou melhor, podem ter sentido mais rápido, percebido já mais rápido, quando Urano passou aí em Gêmeos ano passado. E aí ele volta agora e é para ficar mesmo, né? É isso aí. Até 2033, por sinal. Então, por hoje é só, tá? E aí na próxima aula eu vou contar, né, essa história aí em relação aos signos. Eu tô deixando essa aula mais longa porque eu já tinha começado a falar e aí eu precisava terminar numa tacada só também, né? Numa aula só para não ficar muito, muito cortado, sabe? Sem nem explicação, sem pé nem cabeça, enfim. E aí, falando agora em relação à leitura de mapa astral, que eu não tenho feito no momento, tá? Eu parei de fazer. Eu já, mesmo quando eu tava fazendo, eu já não tava querendo, entendeu? Ler mapa. Nada contra, um pouco, na verdade, eu tenho um pouco contra. Por quê? O que eu quero dizer é nada contra a quem lê, tá? Mas eu, particularmente, não gosto tanto, porque é muita informação. E eu sou uma pessoa um tanto quanto exigente, né? Até comigo mesma. Ou seja, eu fico com bastante receio de acabar faltando informação. Só que cada um tem o seu jeito de ler. E eu tenho o meu, né? Só que o meu é muito mais voltado para a área terapêutica, para a área de desenvolvimento pessoal e que vai envolver muitos mapas ao mesmo tempo. Então eu não posso simplesmente separar uma leitura da outra. Eu não quero. Eu não quero ter que ficar fazendo leitura de mapa, leitura de evolução solar, leitura astrocartográfica, leitura de não sei o quê, leitura de trânsito. Gente, eu prefiro, e aí é o que eu tenho feito atualmente, tá? Tô voltando a atender, que eu também tive um processo muito pessoal, então eu também precisei me ausentar, e aí eu tô voltando, e eu prefiro fazer consultas. Sabe quando você tá sentindo alguma dor, por exemplo, uma dor mais ou menos aqui, assim, é só um exemplo, tá? Você sente alguma dor em algum lugar do seu corpo, e aí o exemplo que eu tô dando é, vamos supor que você esteja sentindo uma dor mais ou menos aqui. E aí você não sabe o que que é, não sabe o que pode ser, e aí fica aquela coisa de eu preciso ir no médico. E aí, como você não sabe qual médico, né, qual seria a especialidade e tudo, aí você procura por um médico geral, um clínico geral, que daí ele vai resolver mesmo, né, te passar as instruções e tudo, ou ele vai te encaminhar para um especialista. Então, é esse o meu ponto, tá? É exatamente esse o meu ponto. Eu tô querendo ser essa pessoa que você tá passando por alguma coisa, por exemplo, eu tô meio perdida em relação ao meu profissional. Um exemplo. E aí, vai precisar mesmo de toda uma leitura de mapa? Ou uma leitura de Revolução Solar, né, que é o mapa do ano? Não, nem sempre vai ser necessário. Então, para mim,
é muito mais efetivo. Eu consigo ter mais domínio da situação também, né, e do atendimento fazendo dessa forma, até porque eu quero realmente passar um direcionamento, uma orientação mais assertiva e até incluir outras ferramentas, sabe? Não só astrologia, eu quero incluir outras ferramentas que eu tenho, né? Afinal, eu também sou terapeuta holística, né? Eu tenho essas formações, e aí eu já consigo, entende? Passar mais, né, uma orientação melhor. Então, é esse o meu ponto. Então, estou trabalhando com consultas, né, de situações pontuais, questões pontuais, e em breve eu também farei outras coisinhas aí. Aí vocês vão ter que acompanhar para saber o que que é. Mas é isso. Então, por isso que eu não estou mais fazendo leitura de mapas. E quando eu fazia, eu também já ficava incomodada, porque eu sei que existe um processo, tá? Existe um processo. Não é simplesmente jogar todas essas informações em você e você que lide com isso, você que vai ter que buscar, como eu posso dizer, um profissional capacitado o suficiente para te auxiliar com essa demanda que você descobriu que tem a partir do seu mapa. E não é todo mundo que vai receber bem, porque talvez você sinta até essa necessidade de falar, opa, eu ouvi isso daqui numa leitura de mapa astral. E aí? Como é que você vai? Como é que você vai falar com a pessoa que não aceita, mas você ao mesmo tempo precisa desse auxílio? E que você viu sim a parte do seu mapa. Então, enfim, tô sentindo essa demanda aí e eu prefiro. Eu realmente prefiro dar um direcionamento mais voltado para o que a pessoa precisa naquele momento. E é isso. Gente, essa aula realmente ficou muito longa. Enfim, mas tá tudo certo, né? Tem quase 1 hora já de aula. Mas, enfim. E aí na próxima aula a gente vai dar continuidade. Acho, não tenho certeza, mas eu acho, pelas minhas contas aqui, pelo que eu já falei, pelo que já fizemos, provavelmente será a última aula dessa apresentação toda.